Olha aí, pessoal, finalmente aconteceu. O mercado financeiro jogou a toalha. Esse pessoal da Faria Lima que fez o L com gosto nas eleições, esse pessoal responsável por eleger o Lula mais uma vez, caíram na real agora de que as contas estão descontroladas. Não brinca, né? Quantos PhD em economia o pessoal tem que ter para chegar a essa brilhante conclusão que a gente fala aqui desde o primeiro mês do governo Lula, né? E os ajustes não devem ocorrer neste ano ainda, e eu falei isso há poucas semanas atrás. Estava claro que não teria absolutamente nada neste ano. Parece que o pessoal caiu na real agora. Alguns economistas já estão sentenciando isso, né? Enquanto bate-se cabeça a respeito de corte de gastos, só a Previdência Social tem quase 200 bilhões de reais de déficit em 6 meses. Tem como fechar essa conta, meu amigo? Realmente não tem como. Aí o pessoal da CNN Brasil lista 5 sinais aqui que a gente vai olhar de que as contas públicas estão em risco. Para mim, o único sinal de risco para as contas públicas brasileiras se chama Lula. Isso é suficiente, até porque ele se recusou a comentar as medidas de corte de gastos, né? Porque não tem medida nenhuma nessa história, por isso que ele não falou, e ninguém cai mais nessa lorota a essa altura do campeonato. Vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Essas declarações aqui de que há sinais de descontrole das contas do governo e que nada vai acontecer aqui foram dadas, por exemplo, né, pelo cara aqui da MB Associados, né, o economista-chefe Sérgio Vale, né? Ele falou o seguinte, que o ajuste que precisa ser feito pelo governo, que é o grande ajuste, é nos gastos, não nas receitas, né? Então seria necessário fazer algo nesse sentido aí, né? Então já são 2 anos de promessas, sim, 2 anos, e nada foi feito aí, né? Ele falou, no caso, o máximo que vai ter vai ser um paliativo ali de uns 50 bilhões de reais para o ano que vem, que não vai ser suficiente para segurar a peteca, obviamente, né? Então, ele estima que até 2026 vai haver uma alta de 12 pontos percentuais na dívida pública brasileira, né? E aqui ele sentencia, sem nenhum cenário de crise. Não tem guerra, não tem furacão, não tem pandemia, não tem nada. Esse cenário não se justifica, mas é a realidade que nós temos aqui, né? Já aqui a Daiane Guber, né, que é da Melver, falou o seguinte, né, que existem sinais claros de descontrole fiscal e a consequência já é totalmente percebida, né? Então, os títulos da dívida pública estão sendo negociados aí na casa dos 13%. Por quê? Há uma expectativa de deterioração da economia brasileira e por causa disso o risco sobe, o dólar sobe e a inflação sobe também, e tudo isso piora a economia brasileira, o que vai se reverter num descontrole fiscal ainda maior. Imagina se a receita começa a cair agora, né? Não que eu ache ruim a receita cair, mas eu preferia que ela viesse não por causa de uma depressão econômica, né? De uma queda da economia. É triste quando isso acontece. Isso é um sinal terrível para a economia, um sinal de que a piora é muito mais grave do que a gente poderia imaginar, né? E aí, nos 6 primeiros meses de 2024, só o INSS, a Previdência Social, teve 198 bilhões de reais de déficit. Isso aqui é um aumento de 20% em relação ao ano passado, né? Mas o que está acontecendo? As receitas estão caindo? Não! As receitas aumentaram 8%, meu amigo, né? Houve um aumento de 8% das receitas, porque tem mais gente trabalhando, não tem? O desemprego não caiu? Pois é, né? Então, porém, a despesa cresceu 13%. É um retrato do governo Lula isso aqui, né? A receita cresceu 8%, muita coisa, mas a despesa cresceu 13%. Aí não há situação que se equilibre nesse cenário. O déficit é inevitável, né? Então foram 300 bilhões de reais aqui de receitas, de arrecadação, contra 500 bilhões de reais de despesas, né? A despesa aqui, os gastos, nesse ritmo, em, 5 anos, os gastos vão ser o dobro da receita, né? Esse é o nível do INSS neste momento aqui, né? O que ajuda apenas a
deteriorar uma situação que não está nada agradável, né? Então, nós temos aqui 5 fatores listados pela CNN para mostrar, para dar uma afirmação mais embasada de que a situação fiscal, as contas públicas do Brasil estão em risco, né? Quais seriam esses pontos? Primeiro lugar, é claro, o dólar, que está atingindo as suas máximas, 5,87, e sabe-se lá em que valor que o dólar vai começar na segunda-feira. Estou gravando este vídeo no domingo, né? Então, vai sair este vídeo na segunda, a gente vai ter expectativa. Coloque aí no comentário qual foi a cotação do dia aí que o dólar acabou pegando, né? Pra gente monitorar isso aí, né? Mas então, o pessoal inclusive estima que o dólar vai continuar subindo. A moeda brasileira já perdeu 20% esse ano. Isso aqui impacta de forma geral a economia, questões de inflação e taxa de juros também. A taxa de juros influencia o serviço da dívida, o pagamento dos juros da dívida, que fica mais caro por causa disso aí, né? A Bolsa de Valores brasileira é a pior aqui, né, em dólar do mundo. Tá nas máximas, 130 mil pontos. Grandes coisas, né? Subindo aí 4, 5% no ano. Nem sei se está subindo, para falar a verdade, mas vamos colocar uma janela de 12 meses, deve estar subindo isso aí. E o dólar subindo 20%, né? A bolsa está ficando desvalorizada nessa comparação aí, né? Então, o Ibovespa já é a segunda pior bolsa do mundo em dólar, né? Quase 20%, né? Só não está pior do que a bolsa mexicana, lá que perdeu 25% de forma geral, né? Então, não, a bolsa brasileira está perdendo valor, está se desvalorizando. Essa é a verdade, esse aqui é o grande fato nessa história, né? Então, a gente tem uma situação econômica nada favorável e nós temos empresas submetidas a altos graus de burocracia. Enfim, o Brasil é um ambiente hostil para investimentos e empreendimentos, né? Os juros aí, aqui não é a taxa Selic, os juros futuros, o que o pessoal está cobrando para emprestar dinheiro para o governo brasileiro, isso está na faixa dos 13%, primeiro patamar em quase 2 anos, porque a Selic estava acima dos 13% lá atrás, né? Então, realmente aqui a taxa, algumas taxas estão batendo 13,30%. Isso aqui estrangula a dívida pública ainda mais, porque isso aqui reflete-se numa piora do serviço da dívida, né? O montante de juros pagos, que hoje já está na casa de 800 bilhões de reais em 12 meses, meu amigo. Imagina para quanto que isso aqui vai bater 1 trilhão só de juros em não muito tempo, né? Aí nós temos, é claro, o fator aumento de gastos, é a medida mais conhecida do governo Lula, está impregnado no DNA do governo Lula, por causa do arcabouço fiscal, a nova regra de gastos que estipula aumento real dos gastos públicos, não correção pela inflação como era o teto de gastos, é aumento real, de fato vai acontecer um aumento disso aí, né? Tem as regras ali, a banda, o valor que pode chegar, mas pode alcançar 2,5% de aumento real de gastos, o que é uma coisa absurda, terrível para a economia de maneira geral, né? E a dívida pública, que é o resultado final dessa equação de erros do governo, que vai aumentar consideravelmente, vai bater 80%, segundo muitos, ainda este ano aqui, e vai chegar aí, né, até 100% para alguns, até o final dessa década vai alcançar os 100%, porque nada vai mudar nesse sentido, né? Então, o crescimento insustentável da dívida aqui, né, pode comprometer o espaço fiscal do Brasil e aí pode acabar criando uma crise de confiança ou a necessidade de ajustes fiscais lá na frente mais rigorosos que vão dar uma quebrada grande na economia. E isso se o governo não decidir imprimir dinheiro para se financiar um cenário em que realmente a dívida pública vai estar descontrolada. Se isso acontecer, dê adeus para o real, porque vai ser o fim dele, como várias outras moedas acabaram seguindo por esse caminho também, né? E aí, se já não bastasse, o mercado está percebendo claramente que a vaca já foi para o brejo. Se não bastasse o INSS está tendo recordes seguidos em matéria de déficit, se não bastasse nós termos 5 sinais claros de que as contas públicas brasileiras estão em risco, né?
Nós temos o Lula também, que não ajuda em nada, aliás, só atrapalha, porque ele simplesmente falou, e não vou falar sobre corte de gastos aí, né? Por quê? Ele esteve no INEP por ocasião do Enem, fez ali aquela questão de participar da sala lá, tem uma sala do pessoal ali de controle do Enem e tudo mais. Ele esteve lá e ninguém tá nem aí para Enem, o pessoal só quer saber de uma coisa hoje, os jornalistas, o mercado, né? Todo mundo, a imprensa, só quer saber se vai ter corte de gastos. Então o pessoal perguntou isso para ele, né? Falaram aí, então, né? Me fala aí, vai ter corte de gastos mesmo ou não vai, né? Aí o que o Lula falou, né? Não, né? Nem Estados Unidos, nem Venezuela, nem Nicarágua. Hoje o assunto é o Enem e o ministro Camilo já prestou as informações a vocês, né? Se tivesse alguma coisa, ele já teria falado. Não falou é porque não tem absolutamente nada, porque o Lula não tem compromisso com controle fiscal algum, vai enfiar o Brasil no buraco do qual nós dificilmente iremos sair e não tá nem aí para isso, não tá preocupado, não perde uma única noite de sono por causa desse problema. O cara veio realmente, tô mais convencido do que nunca que ele só veio para esse terceiro mandato para arruinar, para destruir o Brasil e se vingar de todos os brasileiros, né? Se você quiser ver outra análise sobre questões fiscais aqui no meu canal, vou deixar esta recomendação aqui do lado para você. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.